Hoje eu vou estar falando de uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira. Vou explicar o porquê eu acho isso e o que eu acho do preço dela hoje. Cola comigo! Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje eu vou falar dessa empresa que na minha opinião é uma das melhores da Bolsa Brasileira, que quem investiu R$1.000 nela em 2018 hoje estaria com R$21.000, mais de 3.000% de rentabilidade. É sobre ela, sobre a PetroRio que eu vou falar. Então, quando a gente olha para os resultados da PetroRio lá desde 2018, ou em português, Lagida, a gente vê que teve um crescimento muito grande no EBITDA, que nada mais é do que o lucro operacional da empresa. Ela saiu de 259 milhões para 7 bilhões e meio, praticamente, agora em 2023. E esse aumento de lucratividade da PetroRio se deu por dois principais fatores. Um é a redução constante do lifting cost, que lá em 2018, no início do ano, estava em $44 por barril, e hoje já estão em $7 por barril, inclusive um novo recorde da PetroRio. E o outro fator é o aumento de produção da PetroRio. Lá em 2018, PetroRio produzia cerca de 6.000, 7.000 barris dia, e hoje a PetroRio alcançou mais um recorde nesse trimestre de 100.000 barris produzidos por dia de petróleo. E ela tende a aumentar ainda mais esses números. Esse aumento de produção e redução de lifting cost fez a PetroRio sair de R$1,50 por ação lá em 2018 para o preço atual dela de R$48 por ação, rendendo para quem comprou lá em 2018 mais de 3.000%. A pessoa que colocou R$1.000 em PetroRio, hoje, 5 anos depois, teria R$21.000. É preciso lembrar que a cotação acompanha os resultados no longo prazo, e a cotação só subiu tanto assim por conta dos resultados de PetroRio que subiram muito durante esses 5 anos. Ela conseguiu sair de uma produção de 7.000 barris dia para 100.000 barris dia. É um aumento de produção impressionante, com uma redução de lifting cost de $40 por barril para $7 por barril. Também uma redução bastante impressionante de PetroRio. Uma das coisas que eu gosto bastante em PetroRio é o fato dela estar mais afastada do risco político do Brasil. Ela é diferente de uma loja de varejo, por exemplo, que está diretamente ligada à economia. Se a economia vai bem, o varejo vai bem. Se a economia vai mal, o varejo fica em péssimos lençóis. A PetroRio depende do petróleo, portanto, ela não depende da economia do Brasil. O único problema relacionado ao Brasil é que ela pode sofrer taxações ou impostos novos, como já aconteceu no início desse ano. O governo criou um novo imposto de exportação de petróleo e esse imposto atingiu diretamente a PetroRio. Entretanto, comparado com outras empresas que também podem sofrer aumento de alíquotas de impostos, eu vejo que a PetroRio é uma das empresas que menos sofre com essa questão de economia barra política no Brasil. E aí, quando a gente consegue mitigar esse risco político-econômico do Brasil, a gente tem outros dois riscos que a gente precisa estar olhando com relação à PetroRio. Um, a questão de lifting cost, e o segundo, a possibilidade de vazamento de petróleo. Com relação ao lifting cost, a PetroRio é uma das empresas com menor lifting cost do mercado. Para vocês terem uma ideia, o petróleo na Arábia Saudita é retirado a $5 o barril, e hoje a PetroRio consegue retirar esse petróleo a $7 o barril. Então é um preço extremamente competitivo e que coloca ela numa posição muito resiliente para a venda desse petróleo. E o segundo ponto sobre segurança, a PetroRio sempre tomou muito cuidado com relação à segurança. É o primeiro ponto que eles levam em consideração antes de qualquer operação. E historicamente não se vê nenhum grande acidente ou vazamento vindo da PetroRio. Agora eu vou mostrar os campos de petróleo que a PetroRio tem na bacia de Campos, ali no Rio de Janeiro. O primeiro campo que ela teve foi o de Polvo. Polvo e Tubarão Martelo são dois campos, e aqui em Tubarão Martelo ela acabou descomissionando um barco FPSO e fez o tieback. O que seria o tieback? Tieback é a junção de um ou mais campos no mesmo FPSO. E aí assim ela conseguiu economizar bastante no lifting cost, já que com um barco ela produzia em dois campos. Antes ela precisava pagar por 2 barcos para fazer a produção dos campos. Aqui a gente tem também outros campos. Temos Frade, Albacora Leste, que foi o campo mais recente que ela comprou da Petrobras. Temos o Wahoo, que é o campo que ela vai perfurar no início de 2024. Temos o campo de Itaipu, que eles não falam muito a respeito, então a gente não tem tantas informações sobre Itaipu. E temos Frade, que hoje é o campo que mais gera barris de petróleo dia. Albacora Leste faz divisa com Albacora, que é outro campo aqui da Petrobras, à esquerda de Albacora Leste, e com o campo de Roncador, aqui em cima de Albacora Leste. Esses dois campos, Roncador e Albacora, são campos da Petrobras. O maior interesse hoje da PetroRio
está em Wahoo e Albacora Leste. O Wahoo é porque é um campo inexplorado, eles vão começar a exploração no início de 2024. Existe a previsão de 40 mil barris dia de produção aqui nesse campo de Wahoo. E o campo de Albacora Leste, como ele foi comprado da Petrobras, a PetroRio informou que a manutenção e as condições dos equipamentos estava muito baixa, muito precária. Então, primeiramente, a PetroRio está trabalhando com a manutenção e com a garantia de segurança desse campo. E aí é por isso que eu reforço aquela questão de PetroRio tomar muito cuidado com a questão de segurança de campo, para que não haja vazamentos ou outros problemas mais graves. A Albacora Leste hoje gera 30 mil barris dia e até o final do ano a PetroRio prevê que ele esteja gerando 35 mil barris dia, fruto das intervenções e manutenções da PetroRio. E a gente tem Frade também gerando 56 mil barris dia. Então o Frade tem um grande percentual de produção junto com a Albacora Leste. Frade e Albacora Leste são praticamente 80% da produção de petróleo da PetroRio. No ano que vem, qual é o interesse da PetroRio? Iniciar a perfuração em Wahoo e adicionar 40 mil barris dia, e após isso eles pretendem fazer mais reworks em Frade e principalmente novas perfurações em Albacora Leste. Eles veem a possibilidade de cada campo perfurado novo em Albacora Leste gerar cerca de 5 mil a 8 mil barris dia de petróleo. Por enquanto foi falado em cerca de 3 novos poços, então a gente pode ter ideia aí de no mínimo 15 mil barris dia, mas podendo chegar a 24 mil barris dia de petróleo adicionado em Albacora Leste. Então, somando o Wahoo e Albacora Leste, a gente tem ideia de mais ou menos 64 mil barris dia que vão ser adicionados à produção da PetroRio, tirando os reworks em Frade, que eles acharam novos reservatórios de petróleo, eles estão perfurando aqui, delimitando a região para gerar ainda mais barris de petróleo. Eu não duvidaria se PetroRio chegasse perto dos 180 mil, 200 mil barris dia no final de 2024. E um detalhe muito importante, a PetroRio ela vai juntar o FPSO de Frade com a produção de Wahoo. Dessa forma, a produção de Wahoo praticamente não vai adicionar lifting cost, ou seja, esses $7 por barril que a gente vê hoje vai diminuir ainda mais depois desse tieback, que vai ser o tieback de Frade e o Wahoo, da mesma forma que eles fizeram com Tubarão, Martelo e Polvo. Juntaram os dois campos em um só para ser mais econômico. Bom, depois dessa mini aula de geografia da Bacia de Santos e dos ativos de PetroRio, tem mais um detalhe que é bastante importante de comentar. A PetroRio ela teve bastante sucesso com a estratégia porque ela comprava campos maduros, antigos, e o proprietário antigo já não conseguia tirar muito petróleo e ela conseguia pagar barato por esses campos e aumentar bastante a produção. E no último call, o CEO comentou que a PetroRio está focada em novos MEAs, ou seja, ela está focada em adquirir novos campos na região da Bacia de Campos. Ele disse que não tem nada muito certo, mas deu a entender pela postura que ele falou que existe negociação acontecendo, nada maduro o suficiente para falar ao mercado, mas deu a entender que existe a possibilidade da PetroRio comprar novos campos, ou pelo menos mais um campo, e deu a entender que existe a possibilidade da PetroRio fazer alguma aquisição naquela região. Pode ser de campo, pode ser de outra empresa menor, e existe essas conversas a respeito desse assunto. Como eu disse, nada muito maduro a ponto deles falarem no mercado, é mais uma questão especulativa, mas é muito provável que isso aconteça, dado o grande fluxo de caixa que a PetroRio está conseguindo gerar. Eles têm dois alvos para esse caixa. Um seria buyback, que seria recomprar as ações da empresa, e a outra seria algum tipo de aquisição na região, porque o forte deles é esse, é adquirir campos próximos para poder realizar tiebacks, para poder economizar no transporte de pessoal, economizar em toda a logística, já que os campos estão próximos, e assim retirar o máximo da eficiência possível desses campos. E para quem está esperando dividendos da PetroRio, é muito improvável que eles façam pagamento nesse ano que vem de 2024. Eles estão focados em buyback ou aquisição. Por enquanto, deu a entender pelo call de resultados que eles não têm interesse em distribuir esses dividendos, porque as aquisições que eles fazem tendo um target de 20% de rentabilidade sobre as aquisições. Então eles veem sendo muito mais interessante utilizar esse dinheiro que está sendo gerado pela própria empresa para gerar investimentos a mais de 20% de rentabilidade do que simplesmente distribuir esse dinheiro. E eu, particularmente, considerando o track record da PetroRio de acertar em todas as aquisições que ela fez, eu também prefiro que eles façam investimento em novas oportunidades do que simplesmente distribuir o dinheiro para o acionista. Agora vamos falar sobre preço, que é o que a maioria aqui quer saber. Uma coisa que é bem importante a gente ter em mente é que a PetroRio, Petrobras, essas empresas que vendem petróleo, elas sempre vão andar perto do valor
valor do petróleo no curto prazo. Mas atenção, no curto prazo. No longo prazo, a gente vê elas descolando do índice de petróleo. Eu vou mostrar no gráfico para ficar claro para vocês essa realidade. Aqui a gente tem o gráfico de petróleo em laranja e o gráfico da PetroRio em candles de vermelho e verde. E a gente pode ver que o preço de petróleo sobe, a ação da PetroRio sobe também. Ele cai, a ação da PetroRio cai junto. E assim eles vão indo sempre caminhando juntos. O preço do petróleo sobe, consequentemente as ações da PetroRio sobem junto. O preço do petróleo cai, as ações de PetroRio caem junto. E assim sucessivamente. Isso vai acontecendo no curto prazo. Mas quando a gente começa a aumentar o prazo, a gente começa a ver o resultado do aumento de produção e redução do lifting cost da PetroRio. Em 6 meses, a gente já vê que eles não estão tão próximos quanto estavam antes. E a gente só está falando de 3 meses a mais. Mas ainda assim, é possível ver uma correlação. Quando o petróleo cai, a ação da PetroRio também cai. Quando o petróleo sobe, a ação da PetroRio também sobe. Agora, se a gente colocar nos últimos 5 anos, a gente consegue ver o quanto a PetroRio cresceu e o quanto o petróleo variou de preço nesse meio tempo. O petróleo em 5 anos ganhou 25%, enquanto a PetroRio em 5 anos aumentou só 3.828%. Isso acontece por conta do que eu falei. No curto prazo, as cotações seguem o preço do barril, mas no longo prazo você consegue observar toda aquela gestão, organização, eficiência, resultando e gerando muito retorno para o acionista no caso de PetroRio. Então assim, para finalizar, algumas pessoas se preocupam pelo fato da cotação da PetroRio estar nas suas máximas históricas. Eu vejo que quem comprar agora, quem entrar agora em PetroRio, vai sofrer com a variação do Brent. Assim como eu falei, no curto prazo você vai sentir essa variação. Mas existe ainda um grande aumento de produção que a PetroRio ainda vai entregar e com a possibilidade da PetroRio realizar novas aquisições de novos campos. A gente não pode esquecer que ela ainda tem o campo de Itaipu, que ainda não foi muito dito a respeito, mas é um campo que ela pode abrir exploração também. Foge um pouco do padrão da PetroRio de pegar campos maduros, mas é um campo que já foi descoberto petróleo, então não vai ser necessário todo aquele capex, aquele grande capex para explorar a região em busca de petróleo. Atenção, é importante salientar que isso não é uma recomendação, é uma explicação sobre a empresa, sobre o histórico da empresa, sobre como ela tem gerado valor ao longo dos anos e uma análise de estudo desse case. Mas é isso, galera. PetroRio é uma empresa que eu gosto bastante e fico muito feliz de poder mostrar a vocês aqui no meu canal do YouTube todo o conhecimento que eu tenho de PetroRio e tudo que ela fez nesses 5 anos. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida de PetroRio pode deixar nos comentários. Quem quiser análise de algum ativo específico também. Se gostou do vídeo, dá o like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!